Ei, crianças, hoje terça-feira, né, dia 21/7, e nós vamos ter agora a aula de geografia. Nossa aula de geografia será uma revisão do segundo bimestre, tá? Do que nós vamos ver, o que vai ser cobrado, né, no estudo dirigido e na prova que já se aproxima aí, né? Então, eu pedi para vocês lá na programação da semana para ficarem com o livro aí próximo. Nós vamos usar o livro, né? Eu vou falar algumas coisas da página 44 até a página 50, onde se encerra o segundo bimestre, tá bom? Mas a maior parte do tempo eu vou ficar no computador, vou mostrar para vocês no computador, vou explicando algumas coisas. Se caso, né, tiverem dúvida aí no decorrer da semana, pode entrar em contato com a tia. Não precisa ficar esperando somente a sexta-feira não, tá? Teve uma dúvida aí para a casa que estava fazendo, manda mensagem para a tia ou liga, né? Olha aí com a mamãe o que ela prefere. E eu visualizando eu já respondo. Caso precise, né, seja necessário, eu entro online também, não tem problema nenhum. Então, quiser esperar até sexta, ok. Não teve que tirar dúvida na hora, pode chamar a tia, tá? Então, hoje a revisão será do segundo bimestre. 2 conteúdos aí que nós vimos nesse segundo bimestre. Então, vamos lá, iniciar. Então, nós vamos falar, tia, é coisa repetida? É coisa repetida, porque é uma revisão que nós estamos fazendo agora. Vamos lá, então. Aula de Geografia, dia 21/7, terça-feira. Mudei um pouquinho, hoje eu comecei com o meu coração. Estou morrendo de saudade de vocês, tá? Continuando os recadinhos, né? Continue em casa. Lave bem as mãos com água e sabão. E se forem às ruas, usem máscaras, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o conceito, né, o significado, deixa eu te aproximar mais aqui, de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Tudo que vemos é paisagem. Então, em todos os lados nós temos paisagem, né? Paisagens. Sejam elas paisagens bonitas, sejam elas paisagens feias, né? Mas tudo que nós enxergamos, tudo que os nossos olhos, né, conseguem enxergar é paisagem. Nós temos aí 2 tipos de paisagem, né? As paisagens naturais e as paisagens modificadas, né? Culturais, humanizadas. Então, vamos lá, então. O que são as paisagens naturais? São aquelas em que não houve qualquer ação do ser humano, ou seja, não sofreram transformações causadas pelo homem. Possui apenas elementos naturais, montanhas, rios, mares, rochas, vegetação, animais e etc. Então, paisagem natural, meninos, o homem não colocou a mão, tá? Não tem uma casa, não tem uma estrada, é tudo do jeitinho que Deus criou. Então, olha aí a paisagem natural, né? Cachoeira, olha lá, montanhas, né? Aqui nada foi modificado, então nós chamamos de paisagem natural. E as paisagens humanizadas, né? Ou culturais, ou modificadas, ou urbanas. Vamos ver o que é? São aquelas que em maior ou menor escala sofreram transformação por parte do homem. Sempre que existiu uma construção humana,
Trata-se de uma paisagem humanizada. Desta forma, as cidades, né, e as aldeias são exemplos desse tipo de paisagem. Então, a tia colocou aí, né, uma paisagem cultural ou humanizada. Olha lá a diferença, né? Olha lá o tanto de coisa que o homem criou e na natural não tem nada. Deu para observar direitinho aí, né? Meninos, tia, eu já vi essa imagem, eu já sei o que é isso. Nós estamos fazendo hoje revisão para as provas e o estudo dirigido, né? Então, tia está revisando tudo que realmente nós já vimos. Vamos voltar lá então. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. Então, as paisagens culturais podem ser duas, tanto rural ou urbana. Então, vamos ver aí. Paisagem rural é o campo, né? Olha lá, uma pessoa, né, cuidando das vaquinhas, dos boizinhos, casa, as galinhas, casinha. E paisagem urbana são as cidades, né? Isso aí então. Então, meninos, nós estamos relembrando, né? Vamos relembrar de novo, vamos voltar aí. Primeiro, paisagem. Tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, né? Tudo que nós conseguimos enxergar, tá? Tudo que nós conseguimos ver. Paisagem natural é o quê? Que não foi modificada pelo homem. O homem não colocou a mão em nada. É tudo do jeitinho que Deus criou, do jeitinho que Deus fez. Paisagem humanizada, ou cultural, ou modificada, ou urbana, é o quê? O homem colocou a mão, né? O homem construiu uma casa, o homem colocou a luz, né? Os postes, o homem fez estrada, o homem fez sinais, né? Fez shopping, fez tudo o que ele precisava. Tia, para que ele fez isso? Porque realmente é necessário para a nossa sobrevivência. Então, essa paisagem que tem alguma modificação do homem é paisagem humanizada, urbana, cultural, modificada. Fica a critério de vocês como que vocês vão falar. Ou cultural, humanizada, tudo é modificada pelo homem, tá? As paisagens culturais, né, ou modificadas, nós sabemos que elas podem ser divididas em duas: paisagem rural e paisagem urbana. Então, vamos lá. Paisagem rural é o campo, né? É o sítio do vovô, é a casa da vovó, né? É o lugar que mamãe, papai, a família vai descansar. É onde tem o quê? Muita vegetação, né? Muitas árvores, tem muitos animais, cavalo, porco, né? Que às vezes vivem ali solto. E a paisagem urbana, né? Ou a paisagem cultural, é a paisagem da cidade, né? Onde nós moramos, onde a maioria dos pais, né, trabalham, onde nós vivemos. Que tem shopping, tem mercado, tem tudo que a tia já explicou aí, tá? Outra coisa também, quando, né, existe essas paisagens aí modificadas ou urbanizadas, tem a ação do homem, não é? O homem foi lá e construiu alguma coisa, que pode ter sido para o nosso bem ou não, né? Porque, gente, nós falamos muito em ciências também, que nós precisamos dos vegetais, né, para a nossa sobrevivência. Por quê? A gente tira alimento dos vegetais, a gente tira o nosso oxigênio para a gente respirar dos vegetais. Então,
vem lá a ação do homem na natureza, né? O que acontece? Às vezes ele destrói aquilo ali para construir uma coisa, né? Pode ser que vai nos beneficiar ou não, e não replanta, né? Não faz um reflorestamento. Aí o que acontece? Ele fez e foi ruim para a gente, né? Foi ruim para nós. Ou também tem as pessoas que vão lá, arrancam as plantas, né? As árvores para fazer caderno, livro. Mas ele faz isso consciente, ele replanta novamente, que é o reflorestamento. Então, olha, vamos lá. A ação do homem na natureza. Nos dias de hoje, é grande a necessidade de preservarmos a natureza. As modificações feitas pelo homem muitas vezes foram necessárias, mas muitas vezes foram prejudiciais, tá? Veremos abaixo, então, algumas dessas imagens, boas e ruins, nas modificações feitas pelo homem. Então, olha, mudanças que foram necessárias, né? Olha, antes era assim e depois passou assim. Foi necessário? Foi, porque a população foi crescendo. E se ela vai crescendo, é necessário melhoramentos, né? Olha aqui também, antes era assim, olha o tanto de coisa que construiu. E tem as mudanças que são prejudiciais. O que é isso? Olha lá, cortou, não plantou novamente, né? Às vezes fazem queimadas e etc. Então, meninos, prestem atenção. A nossa aula de revisão, né? A nossa aula de geografia aí para encerrar o segundo bimestre, foram só 2 capítulos, onde nós falamos da natureza. Falamos ontem também, para quem já assistiu a aula de ciências, dos vegetais. E quando nós falamos dos vegetais aí, nós falamos da importância que ele é para, né, a saúde humana, para todas as pessoas, né? Sem os vegetais nós não seríamos nada, porque é dele que nós tiramos oxigênio, é dele que tiramos a maioria da alimentação. E o que acontece? O homem destrói e não refaz. E isso está acontecendo muito lá na Amazonas, né? Na floresta Amazonas. Eu já falou com vocês ontem na aula de ciências e vou repetir aqui. Lá é o coração, né, do Brasil. E o que acontece? O homem está indo lá, fazendo as queimadas, né, fazendo o desmatamento e não está fazendo o reflorestamento. Por isso que o nosso clima, né, tá todo desse jeito. A gente não sabe mais quando chove, quando é calor, quando é frio. A gente não consegue nem seguir mais as estações né, do ano, que é outono, inverno, primavera e verão, por causa da ação do homem na natureza. Então, tia, tudo que o homem faz está sendo ruim? Não, ele faz coisas que são necessárias, eles fazem coisas boas, mas tem que ver até onde está fazendo bem e até onde está fazendo mal, tá? Então, hoje nós falamos aqui, para encerrar nosso segundo bimestre, das paisagens e da ação do homem na natureza. Vocês pegando o livro aí que a tia pediu, né? Eu vou dar uma lidinha aí rapidinho, só pra gente recordar. Então lá, né, a paisagem. Acompanha com a tia aí, página 44. Só pra gente lembrar, nós vamos fazer atividade, não vamos fazer nada que nós já fizemos, tá? Porque tá só relendo pra gente lembrar de algumas coisas, mas não tem atividade não. Vamos acompanhar na página 44. A paisagem. Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor de sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais, né, que nós já falamos, solo, animais, vegetação, água, se misturam
aos elementos construídos pelo homem, cidade, ruas, casas, estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do que ele tem modificado a natureza. Então tem aí duas imagens, né? Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras paisagens predominam elementos culturais ou humanizados. As paisagens diferem uma das outras, elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. Então tem aí, né, Recife quando era antes e como era agora. Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Paisagens modificadas, né? É aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos, né? Ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Nas paisagens existem vários elementos, tá? Uns são da própria natureza, como o solo, os rios e o mar, as plantas, né, e o céu. Esses são elementos naturais. E outros são feitos pelo homem, como automóveis, casa, prédios e ruas. São os elementos humanizados ou culturais. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e urbana. Paisagem rural, né? É formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. A paisagem urbana é formada por elementos como as ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. As paisagens não permanecem sempre iguais, elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, como o crescimento de uma árvore ou uma plantação. E agora, a ação do homem na natureza, página 47. Nos dias de hoje, é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que se tornam reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural, virgem, em que o homem não pode mudar suas características. No local onde o homem mora ou habita, há sempre recursos naturais, como o solo, a vegetação, a água, o ar e etc. Mas para a maioria de sua condição de vida, o homem transforma o meio ambiente, né? Então, olha lá, um ambiente natural e um ambiente modificado. O progresso que o homem criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população, a indústria com sua fumaça, né, poluidora do ar, os automóveis, os caminhões, as queimadas, os desmatamentos, agredindo o solo, mostra que é hora de repensar e planejar as alterações do meio ambiente. Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e incorreto, com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um meio ambiente saudável.
Então aí, né, tem imagem que é correto e é incorreto. Às vezes o homem modifica para o nosso bem, mas às vezes tentando fazer o bem faz o mal, que é as imagens incorretas, tá? Então tem aí 6 imagens, uma boa, uma ruim, uma boa e uma ruim. E por fim, né, mostra aí então, tá falando assim, nós observamos o que pode acontecer ao ambiente quando é modificado pelo homem sem planejamento, sem respeito à natureza. A sobrevivência do ser humano no planeta Terra está ligada à preservação do meio ambiente. Portanto, né, vamos tomar cuidado para que o nosso planeta seja salvo da poluição. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Relembrar o segundo bimestre, né? Que nós falamos de paisagem e da modificação do homem. O homem modifica para o bem? Sim. Mas também ele erra e modifica para o mal, né? Às vezes nem era a intenção. Então, nosso segundo bimestre de geografia se encerra aqui. Qualquer dúvida pode chamar a tia, tá? Ou por mensagem ou telefonema, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, ó, aqui encerramos nosso segundo bimestre. Até amanhã, fiquem com Deus, né? Beijos. Qualquer outra dúvida que tiver, pode me chamar. Então, ó, beijinhos para vocês, tchau e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.